sino de Enkakuji. Os sinos japoneses estão entre os melhores do mundo, pois em seu tamanho, construção e decoração, os fabricantes atingiram um alto nível de excelência. O maior sino do Japão pertence ao Templo Jodo de Shion, em Kyoto. Pesa 74 toneladas e demanda dezenas de homens para tocá-lo a fim de obter o efeito sonoro esperado dessa grande massa de metal. Já o sino de Enkakuji é o maior sino de Kamakura. Ele data do início do século XIII e tem 15 centímetros de espessura e cerca de 2,5 metros de altura. Esta peça tem o mesmo diâmetro de cima para baixo, uma característica comum a todos os grandes sinos japoneses. Este soa por meio de uma viga suspensa no telhado, mantida por uma corda. Quando a viga é colocada em movimento com velocidade suficiente, ela atinge violentamente o molde de lótus na lateral do sino, produzindo uma grande nota profunda como um trovão e rica como o baixo de um poderoso órgão. O retorno de Ono no Kimi. Quando Ono no Kimi morreu, ele foi perante o tribunal de Emao, o juiz das almas, e foi informado por aquela divindade terrível que ele havia abandonado a vida terrena muito cedo, e que deveria retornar imediatamente. Ono no Kimi implorou que não podia refazer seus passos, pois não conhecia o caminho. Então, Emao disse: ao ouvir o sino de Enkakuji, você será capaz de encontrar o seu caminho para o mundo novamente. E Ono no Kimi saiu do tribunal, e com o som do sino para orientação, encontrou-se mais uma vez em sua antiga casa. O sacerdote gigante. Em uma ocasião, um sacerdote de estatura gigante foi visto no país, e ninguém sabia seu nome ou de onde tinha vindo. Com entusiasmo incessante, ele viajou para cima e para baixo, de aldeia em aldeia, de cidade em cidade, exortando o povo a orar diante do sino de Enkakuji. Por fim, foi descoberto que esse sacerdote gigante não era outro senão a personificação do próprio sino sagrado. Essa notícia extraordinária surtiu efeito, pois muitas pessoas agora acorriam ao sino de Enkakuji, oravam e voltavam com muitos desejos realizados. Em outra ocasião, este sino sagrado teria soado uma nota profunda por conta própria. Aqueles que ficaram incrédulos e riram do milagre encontraram calamidade, e aqueles que acreditaram no poder milagroso do sino sagrado foram recompensados com muita prosperidade. Uma mulher e o sino de Midera. No antigo mosteiro de Midera havia um grande sino de bronze. Tocava todas as manhãs e noites uma nota clara e rica, e sua superfície brilhava como orvalho cintilante. Os sacerdotes não permitiam que nenhuma mulher batesse nele, porque pensavam que tal ação poluiria e embotaria o metal, além de trazer calamidade sobre eles. Quando uma mulher bonita que vivia em Kyoto ouviu isso, ela ficou extremamente curiosa e, por fim, incapaz de se conter, ela disse: eu irei até este maravilhoso sino de Midera, e farei com que soe uma nota suave, e em sua superfície brilhante, maior e mais brilhante do que 1000 espelhos, vou pintar e polvilhar meu rosto, e pentear meu cabelo. Por fim, essa mulher vaidosa e reverente chegou ao campanário em que o grande sino estava suspenso, em um momento onde todos estavam absortos com seus deveres sagrados. Ela olhou para o sino brilhante e viu seus lindos olhos, bochechas coradas e covinhas sorridentes. Em seguida, estendeu os dedinhos, tocou levemente o metal brilhante e rezou para que pudesse ter um espelho tão grande e esplêndido para si mesma. Quando o sino tocou os dedos dessa mulher, o bronze encolheu, deixando um pequeno buraco e perdendo ao mesmo tempo todo o seu primoroso polimento. Benkei e o sino. Benkei, o fiel servo de Yoshitsune, pode ser apropriadamente descrito como o homem forte do Japão antigo. Sua força era prodigiosa, como se verá na seguinte lenda. Quando Benkei era monge, ele desejava muito roubar o sino de Midera e trazê-lo para seu próprio mosteiro. Consequentemente, ele o visitou e, em momento oportuno, desprendeu o grande sino.
O primeiro pensamento de Benkei foi de rodá-lo morro abaixo, e assim evitar o trabalho de carregar um pedaço de metal tão grande. Mas, pensando que os monges ouviriam o barulho, ele foi forçado a carregá-lo pela encosta íngreme. Sendo assim, Benkei puxou a viga mestra do campanário, suspendeu o sino em uma extremidade e sua lanterna de papel na outra, e assim carregou seu poderoso fardo por quase 11 quilômetros. Quando Benkei alcançou seu templo, ele imediatamente exigiu comida, consumindo uma mistura que enchia uma grande panela de sopa. Quando terminou, deu permissão a alguns sacerdotes para tocar o sino roubado. Assim que foi tocado, o sino, em seu murmúrio moribundo, parecia gritar: "Quero voltar para Midera! Quero voltar para Midera!" Quando os sacerdotes ouviram isso, ficaram maravilhados. O abade, entretanto, pensava que se o sino fosse borrifado com água benta, ele se reconciliaria com sua nova morada. Mas, apesar da água benta, o sino ainda soluçava seu grito lamentoso e provocador. Ninguém ficou mais desagradado com o som do que o próprio Benkei. Parecia que o sino zombava dele e de sua árdua jornada. Por fim, exasperado além da resistência, ele correu para a corda, esticou até que a viga estivesse longe do grande pedaço de metal, e então a soltou, esperando que a força da viga veloz danificasse o mal-humorado e mal-criado sino. A madeira rodopiante atingiu o sino com um estrondo terrível, mas não o quebrou. No ar, ouvia-se novamente: "Eu quero voltar para Midera." Quer o sino tenha sido tocado com força ou suavidade, ele sempre produzia as mesmas palavras. Por fim, Benkei, agora com uma fúria altaneira, colocou o sino e a viga no ombro, e chegando ao topo de uma montanha, largou seu pesado fardo. Com um forte chute, o lançou rolando para o vale abaixo. Algum tempo depois, os sacerdotes de Midera encontraram seu precioso sino e alegremente o penduraram em seu lugar de costume. E desde então, ele não mais falou e apenas tocou com os outros sinos do templo. Karma. O poder do karma é uma das grandes doutrinas budistas, e muitas são as histórias contadas em conexão com este tema. Lafcadio Hearn, em Kokoro, narra a lamentável história de um monge que teve a infelicidade de atrair o amor de muitas mulheres. Em vez de ceder às solicitações delas, ele cometeu suicídio ajoelhando-se no meio de uma ferrovia e permitindo que um trem acabasse com suas tentações. A história de O Cortador de Bambu e a Donzela da Lua nos dá outra representação do funcionamento do karma. Lady Kaguya foi banida de sua morada na Lua devido à indulgência em alguma paixão sensual. O conto demonstra, no período do exílio, que sua fraqueza foi vencida e que ela resistiu firmemente a esse pecado específico durante sua estada terrena. Karma, de forma alguma, representa exclusivamente o poder do pensamento maligno, embora seja mais comumente aplicado às paixões humanas. Em seu significado mais completo, significa causa e efeito. Todos os pensamentos, todas as ações que não são espirituais, pois pela operação do karma, de acordo com os ensinamentos budistas, é formado o mundo e tudo o que ele contém. O desejo de ser é karma. O desejo de não ser é o rompimento do grande ciclo de nascimento e renascimento e a conquista do nirvana. Existem amantes japoneses que, devido às circunstâncias, não podem se casar, mas eles não culpam as circunstâncias. Eles consideram seu infortúnio como resultado de um erro em uma existência anterior, como quebra da promessa de fidelidade, por exemplo, ou porque foram cruéis um com o outro. Esses amantes acreditam que se eles se amarrarem com uma cinta e pularem em um rio ou lago, eles se tornarão unidos em seu próximo nascimento. Esse suicídio de amantes japoneses é chamado de shoji, que significa morte de amor ou morte de paixão. O budismo se opõe fortemente à autodestruição, e não menos a um amor desse tipo, pois no shoji não há desejo de destruir, mas sim de fomentar o poder do karma. Esses amantes podem estar unidos, mas nos ensinamentos do Senhor Buda, uma união desse tipo é uma ilusão. Mas pelo nirvana, sim,
Vale a pena lutar. Lemos no Ratana Sutra. Seu antigo karma se exauriu. Nenhum novo karma está sendo produzido. Seus corações estão livres do anseio pela vida futura. A causa de sua existência foi destruída, e nenhum novo anseio surgindo dentro deles. Eles, os sábios, se extinguem, como esta lâmpada. O ensino e o poder do karma. Perto das margens do Hidaka, havia uma vez uma famosa casa de chá aninhada em meio a uma linda paisagem ao lado de uma colina chamada Garra do Dragão. A garota mais bonita nesta casa de chá era Kiyo, pois ela era como a fragrância dos lírios brancos, quando o vento, varrendo as alturas das montanhas, vem carregado de perfume para o viajante. Do outro lado do rio ficava um templo budista onde o abade e vários padres viviam uma vida simples e devota. No campanário deste templo repousava um grande sino, de 15 centímetros de espessura e pesando várias toneladas. Era uma das regras do mosteiro que nenhum dos sacerdotes deveria comer peixe ou beber saquê, e eles eram especificamente proibidos de parar nas casas de chá para não perderem sua espiritualidade e cair nos caminhos pecaminosos da carne. Um dos sacerdotes, no entanto, ao retornar de um santuário, por acaso viu a bela Kiyo, voando de um lado para outro no jardim de chá, como uma grande borboleta de asas brilhantes. Ele ficou parado e observou por um momento, terrivelmente tentado a entrar no jardim e falar com aquela linda criatura, mas, lembrando-se de sua vocação sacerdotal, cruzou o rio e entrou em seu templo. Naquela noite, porém, ele não conseguiu dormir. A febre de um amor violento havia se apossado dele. Ele tocou seu rosário e repetiu passagens das escrituras budistas, mas essas coisas não lhe trouxeram paz de espírito. Através de todos seus pensamentos piedosos, sempre brilhou o rosto cativante de Kiyo, e parecia que ela estava chamando daquele belo jardim do outro lado do rio. Seu amor ardente tornou-se tão intenso que não demorou muito para que ele sufocasse seus sentimentos religiosos, quebrasse uma das regras do templo e entrasse na casa de chá proibida. Aqui, ele esqueceu completamente sua religião, ou encontrou uma nova ao contemplar a bela Kiyo, que lhe trouxe bem-estar. Noite após noite, ele rastejou através do rio e caiu sob o feitiço desta mulher. Ela retribuiu seu amor com igual paixão, de modo que por um momento pareceu a esse padre errante que ele havia encontrado nos encantos de uma mulher algo muito mais doce do que a possibilidade de atingir o nirvana. Depois que o sacerdote visitou Kiyo por muitas noites, a consciência começou a se agitar dentro dele e a lutar contra seu amor profano. O poder do karma e os ensinamentos do Senhor Buda lutaram em seu peito. Foi um conflito feroz, mas no final a paixão foi vencida, embora não suas terríveis consequências. O sacerdote, tendo reprimido seu amor carnal, considerou sábio lidar com Kiyo da forma mais cautelosa possível, para que sua mudança repentina não a deixasse com raiva. Quando Kiyo encontrou novamente o sacerdote após sua vitória sobre a carne, ela observou o olhar distante em seus olhos e a calma ascética que agora repousava em seu rosto. Ela redobrou suas artimanhas femininas, decidida a fazer o padre amá-la novamente, ou, se isso não acontecesse, levá-lo então a uma morte cruel pela feitiçaria.